Sabe aquele tipo de documento antigo que, quando a gente bate o olho, parece menos uma história e mais, sei lá, uma contabilidade oficial de conquista? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso. O capítulo 12 do livro de Josué. É basicamente uma lista bem detalhada de reis que foram derrotados e das terras que foram tomadas. E isso já levanta uma questão central, né? Como é que se registra a fundação de um reino? Porque o que a gente vai ver aqui não é só uma lista de nomes, de jeito nenhum. Isso pode ser visto como a própria escritura de uma nação. É um registro frio, metódico, de uma vitória atrás da outra. Para a gente entender bem essa estrutura, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, essa ideia do texto como um livro caixa. Depois, a gente olha para as conquistas a leste do Jordão com foco em dois reis bem notáveis. Em seguida, a campanha principal a oeste do Jordão e a famosa contagem dos 31 reis. E para fechar, vamos entender por que, afinal, essa lista tão antiga ainda importa tanto. Então, vamos começar. A melhor forma de pensar nesse capítulo é justamente essa. Um livro caixa. Um registro contábil mesmo. É para esquecer todo o drama, a narrativa que a gente vê em outras partes. Aqui o negócio é direto, é formal e tem um propósito bem específico. A essência de Josué 12 é exatamente esta. É um inventário. O texto é dividido em duas partes e documenta de forma sistemática cada pedaço de terra conquistada. Não tem diálogo, não tem suspense, nada disso. É o registro puro e simples dos fatos, quase como se um auditor estivesse lendo o balanço final de uma operação. E a primeira parte desse grande livro caixa detalha o que aconteceu antes mesmo da campanha principal. Funciona como um precedente, sabe? Estabelece um modelo. Essas foram as batalhas que rolaram do outro lado do Rio Jordão. E olha só, sob uma liderança diferente. E o que chama a atenção aqui é a clareza da documentação. É tudo muito bem amarrado. O líder, identificado, Moisés. O território, delimitado com precisão, do Ribeiro de Arnon ao Monte Hermon. E a quem a terra foi entregue? As tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. É, na prática, um registro legal completo. Agora, dentro dessa primeira campanha, o texto faz questão de dar um destaque especial para dois adversários. E eles não são só mais um nome na lista, não. Os domínios deles são descritos em detalhe, justamente para ressaltar o tamanho daquelas vitórias. O primeiro deles é Sion, o rei dos amorreus. O texto faz questão de detalhar o vasto domínio dele para deixar claro que não foi uma vitória qualquer. Ele controlava um território enorme e super estratégico. A derrota dele foi um passo fundamental para as tribos que se assentaram ali, a leste do Jordão. Logo em seguida vem Og, o rei de Bazã. E é aqui que o texto joga um detalhe fascinante. Diz que ele era do restante dos gigantes. Isso aqui não é só um detalhe histórico, né? Eleva a conquista a um nível quase mítico. Quer dizer, derrotar Og não era só tomar mais um território, era vencer um dos últimos representantes de uma era de poder lendário. Muito bem, agora a gente cruza o rio. Entramos na segunda e maior parte do nosso livro caixa, que foca na região a oeste do Jordão. Pode-se dizer que este é o evento principal, o coração da história de conquista do livro de Josué. E aqui as coisas mudam. A liderança agora é de Josué. E a geografia é outra, claro. O texto faz questão de listar os vários povos que viviam naquela terra. Isso mostra a complexidade da campanha. Não foi uma guerra contra um império unificado, mas sim uma série de conflitos contra várias cidades-estado e diferentes grupos étnicos. E isso nos leva ao ponto alto do documento, a contagem. O texto de repente se transforma numa lista, rápida, metódica. O ritmo da leitura muda completamente e vira uma declaração de vitória total, enumerando cada rei derrotado por Josué, um por um. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a própria estrutura da lista é a mensagem. Essa repetição, essa cadência, cria uma sensação de que era algo inevitável. É como se a gente estivesse ouvindo um relatório final de uma campanha militar, sabe? Uma que foi um sucesso absoluto e onde nenhuma vitória, por menor que fosse, ficou de fora. A lista começa com um nome que com certeza soa familiar: Jericó, a primeira e talvez a mais icônica de todas as cidades conquistadas. E o registro é assim: o rei de Jericó, 1. Simples, direto, final. E a contagem continua, nesse ritmo implacável. O rei de Zá, 1. Cada linha dessa é uma cidade-estado que caiu. É mais uma peça sendo adicionada ao mapa da nova nação. E a lista vai incluindo cidades que, mais para frente na história, se tornariam centrais, como, por exemplo, Jerusalém. O rei de Jerusalém, 1. Isso mostra que a lista não fala só do passado,
Ela está, na verdade, estabelecendo as bases para o futuro. E a lista continua. Hebron, Laquis, Eglon, Gezer, um atrás do outro. Cada nome desses representa um centro de poder local que foi dominado. Vendo assim, em formato de tabela, fica ainda mais clara essa sensação de um registro oficial, de um inventário final e completo. E então, depois de listar todos esses nomes, o texto chega a um final abrupto, mas muito poderoso. Ele simplesmente apresenta o total: 31. Esse número fecha a conta, encerra a campanha e coloca um selo de conclusão definitiva em tudo. Certo, mas e daí? Por que a gente deveria se importar com uma lista tão antiga de reis derrotados? O que dá para tirar disso tudo? Bem, essa lista, que parece tão seca à primeira vista, tem na verdade várias camadas de significado, e são camadas que ajudam a definir a identidade de uma nação. Resumindo, essa lista é muito mais do que aparenta. Para começar, é uma reivindicação legal, quase uma escritura de posse da terra. É também um registro histórico, a memória oficial daquela campanha fundadora. Tem um peso teológico enorme, porque afirma o cumprimento de uma promessa de terra. E, por fim, funciona como uma espécie de carta nacional, um documento que define as origens geográficas e políticas da nação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. O que uma nação escolhe lembrar sobre as próprias origens? Neste caso específico, a escolha foi um registro preciso, quase clínico, de uma conquista militar. Uma lista que acabou servindo como a base legal, histórica e até espiritual para tudo o que veio depois.